Olá. Então, se calhar vamos começando. Eu não consigo. Okay. Então, bom dia a todos. Eu vou começar por agradecer a vossa presença e também a oportunidade de nós estarmos aqui hoje a representar a Associação Reboot, aqui na Ovibeja. Agradecer também aos oradores, ao moderador e também ao público que está aqui hoje presente. Nós fazemos parte da Associação Reboot, temos aqui alguns elementos da equipa e vamos hoje aqui apresentar não só o projeto, mas também o nosso segundo documentário. Não será o documentário completo, será assim uma pequena parte do que é que vocês poderão vir a ver. Portanto, esperemos que vocês gostem. Vou aqui começar por apresentar a Associação Reboot. Portanto, temos aqui uma frase que nos define: comprometemos-nos a incluir os indiferentes na solução da crise climática. Esta frase tem a autoria da Sofia Grilo e do Tomás Sousa, que foram os fundadores da Associação Reboot. E esta frase define mesmo o que é a associação, ou seja, nós tentamos chegar a toda a comunidade, mas principalmente aqueles que são indiferentes, portanto, aqueles que não têm os mesmos objetivos que nós, os mesmos valores, nem a mesma missão. O Reboot foi criado em 2020, em pleno ano de pandemia, e há uma grande curiosidade, é que nós somos todos voluntários, portanto, nós damos muito tempo da nossa vida para podermos fazer todos os projetos, para darmos vida a este projeto. Consideramos ali fundamental transmitir a informação de forma clara e acessível e descomplicada para toda a gente, ou seja, para que possa chegar a toda a gente. Principalmente informação sobre sustentabilidade, que não é assim tão fácil, nem é atingível para todos, não é? Portanto, é essa a nossa missão, ser coagentes da mudança. Temos aqui alguns dos nossos valores. Compromisso, ou seja, todas as ações são importantes. Aquela história às vezes de que eu não vou fazer isto porque não vai mudar nada. Não, acaba sempre por mudar e até acabamos sempre por influenciar alguém. Temos ali a empatia também para com todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm o mesmo compromisso que nós. A transparência, não só dentro da associação como também para fora. E a sustentabilidade, lá está, como o nosso foco principal. A Associação Reboot é principalmente um espaço de reflexão e debate sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a sustentabilidade. Temos aqui a nossa incrível equipa. A associação é composta por 5 departamentos. Ainda somos uns quantos, portanto, vejam só a quantidade de pessoas que dão algumas horas do seu dia para que isto possa tudo funcionar e para que hoje estejamos aqui também a representar a associação. Um dos nossos grandes projetos foi o primeiro documentário, chama-se Sustento, a Realidade Insaciável, e ele está disponível no YouTube e gratuito para toda a gente, ou seja, vocês podem vê-lo sempre que quiserem, quando quiserem, a quantidade de vezes que quiserem. É um documentário sobre desperdício alimentar, porque na altura ele foi produzido em 2022 e os voluntários pensaram: já não existe um estudo sobre desperdício alimentar há cerca de 10 anos. Isto é um erro muito crítico na nossa sociedade. Portanto, este documentário mostra isso mesmo. Temos especialistas, temos pessoas interessadas na área que falam sobre desperdício alimentar. É um documentário muito interessante e também temos alguns parceiros no documentário. Esqueci-me de referir uma coisa. Atualmente, ou seja, o documentário está no YouTube, mas atualmente andamos por Portugal fora a divulgar o documentário e fazemos sempre também um espaço de reflexão sobre o tema, ou seja, sobre desperdício alimentar, com as pessoas que estão no público. Agora, o que nos traz aqui hoje é o nosso segundo grande projeto, chama-se ECO, e é sobre envelhecimento populacional e sustentabilidade. Como é que nós conseguimos relacionar estes dois grandes temas? São os nossos grandes objetivos, ou seja, falar sobre o envelhecimento populacional e também a sustentabilidade e tentar interligá-los. Ele está dividido em 3 atos. Temos aqui o primeiro, que é o conceitualizar,
ou seja, vai falar sobre os desafios económicos que existem atualmente na sociedade, principalmente na população envelhecida. Sentir, ou seja, como é envelhecer em Portugal. Temos vários testemunhos de pessoas que fazem parte da população envelhecida que vão dar simplesmente o seu testemunho. E temos finalmente o terceiro ato, que é o motivar. O que é que nós podemos aprender com os velhos hábitos? Ou seja, é aqui que nós vamos dar então aquele passo para fazer a interligação com a sustentabilidade. Porque antigamente as pessoas usavam o saco do pão para ir comprar pão. Atualmente isso é considerado uma moda, não é? Ou seja, quem faz isso é uma pessoa sustentável, digamos assim. Mas a verdade é que os nossos avós já faziam isso, portanto, nós temos que se calhar ir buscar alguns hábitos antigos, digamos assim, para que isto mude qualquer coisa, não é? Neste documentário nós temos aqui os nossos grandes protagonistas, que são os idosos. Fizemos muitas filmagens no Alentejo e tivemos também em Lisboa prestadores de cuidados e assistência social. E no Porto, especialistas em envelhecimento. Portanto, nós aqui tentamos ter os testemunhos da vida real e depois sempre uma parte mais científica e técnica do assunto. Dizer aqui que também os protagonistas fazem parte, ou seja, são ajudados, digamos assim, pela associação que está hoje aqui presente. Não sei se querem dizer alguma coisa. Que vão também fazer parte do painel de discussão, que é a Associação ESDIM, certo? Pronto. Podemos então passar agora para um pequeno momento de ativação. É um Mentimeter. Não sei se... Podem, se quiserem participar, podem pegar nos vossos telemóveis. É uma ativação que é feita no telemóvel. Podem entrar com o código, ou então, com o QR Code, ou então com o código. Pronto, é só aceder a este site e entrarem com este código. As senhoras aí ao fundo não querem participar no jogo? Sim, é exatamente. Ali conseguimos perceber. Podem dar um like se quiserem. Já entraram todos? Sim? Quem quiser jogar? Pronto, então. Não sei se eu posso avançar aqui. Não. Temos aqui então a primeira pergunta. As pessoas com mais de 65 anos representam, e depois têm várias opções, em percentagem, da população portuguesa. O que é que vocês acham? À medida que vocês vão respondendo, vão aparecendo as respostas, as vossas respostas. Não está a avançar. Ok. Pois ele não está a avançar. Eu menti. Está a avançar o teu. Pronto, não sei o que é que está a acontecer, isto não está se calhar a interligar com o próprio site. Pronto, vamos então fazer assim. Alguém quer responder? Eu posso escolher também. Alguém para responder. Força, Beatriz. Alguém concorda? Alguém discorda? Pôs 38. 38 também ali. 38 também. 38. Vamos ver. 23. Não se podem esquecer que a Bia também teve aqui na participação. Portanto, temos aqui, sim, temos aqui 23%, 23,4%. Portanto, é um dos países mais envelhecidos da União Europeia. E aquele valor ali choca-vos, dos 27% da população idosa no Alentejo? Até achavam que era mais.
Próxima pergunta. A esperança média de vida em Portugal é de 80, 82. Aí atrás, o que é que acham? 82? 82 também? 80... Sou a nova Fernando Mendes. 84,75. E temos ali que até 2100 passará para 92 anos. Portanto, temos muito para fazer para adaptar a esta esperança de vida. Em Portugal, por cada 100 jovens, existem quantos idosos? 182. 82. Mais alguém quer dar uma opinião? Aí atrás. Vamos ver a resposta. 182. Mas no Alentejo é muito maior, portanto, também não vos choca, pois não. Pronto. Uma a cada 6 pessoas com mais de 60 anos, é vítima de violência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é? Também me parece que sim. Não sou eu. Portanto, tipo de violência existem bastantes, não é? Portanto, devíamos ter também muito mais um acompanhamento dos idosos do que temos atualmente. Qual é a percentagem de despesas em saúde relativamente ao rendimento para idosos com mais de 70 anos? Nós ouvimos muito sempre a queixarem-se, e com razão, não é? De que o dinheiro não chega para tudo. O que é que vocês acham? Quantos? 10%. 10 também? Quase, 8%. É quase 10%, portanto, temos aqui... E depois há também ali uma diferença entre o rendimento líquido das mulheres para os homens e depois, obviamente, também o custo na saúde também se reflete. Por último, aqui era suposto usarem os vossos telemóveis para escrever uma frase, ou seja, relacionada com que hábitos de antigamente são mais sustentáveis. Portanto, eu dei um exemplo do saco do pão, por exemplo. Alguém quer dar algum exemplo? Um excelente exemplo. Não sei se conseguiram ouvir. Antigamente não se comprava tanta roupa e arranjava-se toda a roupa que ficava estragada, não é? Portanto, era até mesmo não dar mais. Um bom exemplo. Mais alguém quer dar algum exemplo? Não? Então, vamos então avançar e vamos ver um bocadinho então uma peça que foi feita pela Associação Reboot. Esta peça não vai estar completa no documentário, vai ter alguns certos, portanto, digamos que é um tributo ao Alentejo. Acho que é a melhor frase para descrever esta peça que nós vamos ver agora. Agradecer novamente então a oportunidade de estarmos aqui e também quem participou aqui nesta peça. Deixa-me só preciso confirmar que aquilo está a gravar. Sim. Então diga-nos lá, o que é assim o dia-a-dia? O seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é solidão.
Estar aqui sozinho. O que é que lhe traz alegria? Já nada? Ora, ver aqui as meninas, ver os meus netos, ver as minhas filhas, os meus bisnetos. Gente nova. Oi. Costumo dizer sempre que o envelhecimento da população é um processo quase inelutável, pelo menos a médio prazo. É algo que está a acontecer já há algumas décadas em Portugal e que é resultado, portanto, ele não aconteceu por acaso, é resultado do desenvolvimento da sociedade. Depois temos um eixo que é mais destinado à questão do combate, ao isolamento e à solidão dos séniores, dos idosos. Vivi aqui num monte aqui perto que é os Corvatos. Mas naquela altura havia lá muita gente. Agora é que há lá meia dúzia de pessoas velhotas, praticamente. O mais difícil é nós, quando ouvimos, algumas partilhas em que eles se sentem tristes e que sabemos que de alguma forma nós tentamos quebrar essa tristeza, mas que é quase impossível no sentido em que não podemos lá estar todos os dias. O que é para si a solidão? Ora, é tristeza. Porquê? Então temos solidão, temos tristeza. Isso acho que é o que nos deixa sempre com o coração mais apertado e o que nos torna... Porque nós, quando vamos ter com eles, a gente até pode estar a ter um dia horrível, mas quando vamos ter com eles, vemos lá sempre bem porque, falámos com eles, estivemos com eles e acho que vocês também devem ter sentido, há logo uma grande proximidade, eles recebem-nos logo de portas abertas e foi assim desde o primeiro dia. E o que é que gosta mais de estar aqui? Ora, porque é a minha casa e daqui só se por lá. Tem uma vista? Ah, Paisagem? mas se eu estivesse aqui não gostava. Acha que não? Então, Não gostava. Pois aborrecia-se logo estar aqui. mas aborrece? Pois é claro. Só que as pessoas mais novos também saem, vão trabalhar, vou para o Algarve, vou para o lado qualquer, vou para o estrangeiro. E só praticamente só os velhotes. A vida está diferente. E o que é que as pessoas fazem lá? Uma coisa que eles falam muito que era o convívio. O convívio entre as pessoas. Acho que quase todos hoje falaram nisso. Que uma coisa que mudou muito foi a forma como as pessoas estavam ligadas. Como as pessoas... Vida, não é? Sim. E nós também já vamos sentindo isso. A gente às vezes diz, mas o que é que se passa? O que é que se passa com as pessoas? Parece que cada uma vive no seu mundo e pensa só no seu umbigo e eles têm essa forma diferente de ver a vida, não é? Porque era um tempo de convivência com as pessoas todas, os montes, como era o Monte Escuro, havia ali muita gente. O monte onde eu fui criada também, o Monte Branco também estava todo habitado. A gente, no outro tempo, viu o sol tremer, ouvia cigarras, e as cigarras desapareceram e o sol já não treme, porque os astros estão... sabe? A malta entretinha-se, jogava a bola por aí, os velhos e os novos. Fazia-se às vezes bailes e fazia-se festas. Agora a malta penso já não convive uns com os outros. Estávamos gente a chegar ao baile, que era para andarmos dançando. Agora a malta já está tudo fora todos dos outros, querem lá saber de baile, não quer saber nada. Tenho muitos amigos, hoje vou para aqui, amanhã vou para ali, falo com um, falo com outro. Olha, agora estou à espera aqui que se está aqui todos os dias para falarmos, que é professor. Falamos aqui a manhã inteira, até à hora do almoço. Não tenho dificuldade nesse aspecto.
E acha que na cidade eles têm a mesma facilidade? Na cidade, se calhar, é mais complicado. Mais complicado, as pessoas não se falam umas com as outras, moram no mesmo prédio, às vezes e saem do prédio e não falam à vizinha. Aqui não, aqui toda a gente fala. Toda a gente se fala umas às outras, né? Conheça-se ou não se conheça, a gente fala sempre a toda a gente. Lá ninguém conhece ninguém, até não do mesmo prédio se conhecem. Os sai, entra e pronto. Porta fechada, quem tem chave abre e entra, sabe e pronto. É assim a vida. E acha que há assim alguma coisa que se perde em não ter essa comunidade? Sim, não, é. Uma pessoa sai, vai ao café, conhece mesa de amigos, pronto. Tendo os cafés, pronto, tudo que é aquilo. Olha, fiz aí, e há para aí um ano, fiz umas 50. Não tenho nenhuma oficias todas. Pois é isso que eu ia perguntar. Oficias todas, se eu tivesse agora uma oficia nenhuma, mas não tenho. Eles tratam-nos como se nós fôssemos as netinhas deles. Sim, Nós sentimos isso. Nós temos uma carrada da voz, e da voz. Muitos mesmo. E eu não me convenço que alguém, porque tem uma determinada idade, é posto à margem da sociedade e que os outros digam já não precisamos mais de si, faça agora o que quiser, damos-lhe uma reforma e vá tratar da sua vida. Não me conformo. Elas dizem assim, já não vai, está muito calor. E também não telefonaram para aqui. Já não as mesmas. Mas ela não foi, eu também não fui. A pé não posso ir. Estou com 90 anos, meto-me agora daqui a pé. Não posso. Em primeiro lugar, há uma oportunidade fantástica que o facto de termos pessoas de várias gerações a conviverem ao mesmo tempo, a coexistirem. Nunca isto aconteceu no passado. Nós hoje temos 4 gerações, e estou a utilizar este valor por defeito, 5 gerações a conviverem num mesmo tempo, num mesmo período. É maravilhoso. Isto pode trazer oportunidades maravilhosas para todos, porque temos os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos netos. Portanto, desse ponto de vista geracional, acho que a oportunidade do envelhecimento é grande e podemos tirar daí, se soubermos realmente aproveitar as oportunidades, podemos tirar daí grandes benefícios. E não saem daqui enquanto não comerem, e tem aqui uns tomates, tem aqui uns pintos, e tem aqui os coentros, tem horta, não tem, pois não, então a gente... Percebem? É aquele, o dar para eles é muito. E eles ficam super felizes de, nos poder dar coisas que nós, não temos tanto acesso, né? Porque não temos hortas. E então, para eles é uma alegria. E nós sentimos mesmo que eles ficam felizes em poder nos dar aquilo que eles cultivam com tanto amor e com tanto carinho. Não, é diferente. As coisas são diferentes. Todas as coisas que a gente cria aqui, a gente vai comprar, mas não é igual. Há coisas que a gente cria aqui, está aí no frigorífico e tempo. Vai aí no Pingo Doce, compra certas coisas, está aí no Pingo Doce, uma alface. Está 2 dias na alface, vai tirar de lá. Já as coisas, a gente cria aí, está aí 4, 5, 6 dias. Não pode ir todos os dias comprar cenouras e isso. Temos que comprar mais. As pessoas acham que se calhar come-se mais, que se comia mal, mas para mim comia-se bem. Comia-se bem. Porque as coisas eram mais o natural que nem agora, porque agora é tudo processado. Eu fico fula quando vejo uma couve-flor cor-de-rosa. Invenções. Não vou nessas coisas. Aquilo é um enxerto. Aquilo é já um enxerto. Deixem lá, a couve-flor está branca, porque isso é que é o deixem lá dessas coisas. Eu entendo o envelhecimento como uma árvore. A pessoa começa com um tronco, não é? E depois vai ganhando ramificações e, quando olhamos para o topo da árvore, percebemos que as ramificações estão muito mais distantes umas das outras do que estavam no princípio. E, portanto, as pessoas, a partir de uma certa idade, não são todas iguais, são muito diferentes umas das outras, mas mesmo muito diferentes. Acho que é mesmo essa parte da simplicidade. Eles ensinam-nos a ser felizes com tão pouco. Sermos simples. É isso, às vezes vamos lá chateados e depois pensamos, porquê é que eu estava feita parva e estava triste, chateada com uma coisa que nem sequer tinha importância? Porque realmente não tem, eles ensinam-nos isso, a ser felizes com tão pouco. É que não precisamos de muito, precisamos do essencial e pronto, e o resto, olha, vai-se arranjando.
É feliz? É que É feliz? sou feliz, tenho uma boa esposa, tenho os meus netos, tenho as minhas netas, os netos. Sou muito feliz, graças a Deus sou feliz. Que é envelhecer, a gente não dá notícia. Os anos vão passando e a gente... É como tu também não dás notícia de ir crescendo. A gente não dá notícia de ir envelhecendo. Parece-me que a gente não estamos velhos. De maneiras que faz a vida assim. Ai, quem pudesse mandar as marcas que ficam do tempo, não havia sofrimento e nem tanta gente a chorar. Tantas vezes vem roubar aquilo que está criando. Deixa na terra plana tanta gente na desgraça, mas em cada dia que passa, suas marcas vai deixando. Deus, boa viagem. Vida dura. Então, acho que antes de avançarmos, eu gostaria que se calhar alguém desse alguma opinião do que é que acharam desta parte aqui do documentário. Se calhar quem participou nele também. Olá, bom dia a todos e todas. Bem, isto ainda dá aqui as emoções. Foi, antes de mais nada, agradecer-vos por nos terem dado esta oportunidade de mostrarmos um pouco do que era o nosso trabalho. Este projeto, sem dúvida alguma, que teve muito impacto na nossa vida. Nós, pronto, somos 3 jovens que decidiram ficar no seu concelho, que quiseram mostrar que há oportunidades e temos que tentar, de alguma forma, manter-se no nosso Alentejo, porque a verdade é que muitos dos jovens que conhecemos acabam por ir embora à procura de outro tipo de oportunidades. E nós quisemos fazer o contrário, quisemos ficar na nossa terra, ao pé das nossas gentes, e agradecer-vos por transparecerem neste documentário tudo aquilo que nós sentimos. O quão bom é viver no Alentejo, o quão bom é podermos ter esta sabedoria e estes conhecimentos por parte destas pessoas, e é um bocadinho isso. Obrigada. Então, estas pessoas que vimos aqui no documentário, todas elas, pronto, algumas vivem mesmo em Almodóvar, na vila, mas as que foram connosco, elas vivem em montes mais isolados do concelho de Almodóvar, essencialmente em zona de serra, e todos eles são muito especiais para nós porque todos nos foram acrescentando um bocadinho mais. São pessoas muito sozinhas, algumas delas... Umas ainda têm a mulher ou o marido, mas outras não, outras vivem sozinhas, já com os seus 80 zis. São pessoas que não querem sair das suas casas porque estão muito habituadas e nem lhes faz sentido saírem de casa. Temos até uma senhora que, por exemplo, foi viver para a do filho uns tempos, mas disse logo, eu num apartamento fechado, só paredes, não. Então são pessoas que estão habituadas à terra, à vida do campo, que trabalharam essencialmente nessa vida e não querem partir, mas que se sentem sozinhas, sentem-se muito solitárias. A maior parte delas, se calhar as pessoas que vêm é o padeiro e o peixeiro e pouco mais, e passam ali os dias, dia após dia e após dia, sozinhas. E nós, pronto, tínhamos esta missão de fazermos diferença, irmos ter com elas, falarmos, porque era o essencial, não precisava de mais, era ouvirmos-as, porque eles gostam muito de falar, contar as suas histórias, aquilo que foi a sua vida, e nós aprendíamos com eles. Muito especial. Crescemos não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, porque nos fez pensar em aproveitarmos todo aquele conhecimento, saber que nós jovens não temos aquele conhecimento, aquela sabedoria, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram. Foram tempos difíceis, daquilo que eles nos contavam,
mas no fim sentíamos que eles eram felizes. E a felicidade, e depois é a humildade, o carinho, a ternura, e foi muito especial. Eu tenho algumas perguntas sobre o projeto, mas se calhar depois também vou deixar para a parte do painel de discussão. Mais alguém quer comentar aqui a peça que foi apresentada, dizer algumas palavras? Ou podemos já passar para o painel? Cá passamos já para o painel. Pronto, nós vamos ter então aqui o painel de discussão. Temos a Jéssica, que acabou aqui de falar, que é a coordenadora do projeto. Temos o Tiago, que é autor de visão gerontológica das políticas públicas aplicadas em Mértola. Temos a Beatriz, que faz parte da equipa de curadoria do Reboot. E temos também, finalmente, o João Madeira, que vai ser moderador. É um engenheiro agrónomo e agricultor no Concelho de Mértola. Palmas para os nossos oradores e moderador. E podem subir ao palco. Se calhar, mas ali também tem. Leve. Bom, então, apresentações estão feitas. E, portanto, antes de mais, queria começar por agradecer à Reboot o convite e declarar aqui a minha opinião da extrema pertinência deste tema. Eu sou aqui um bocadinho o personagem improvável desta coisa toda, não é? O que é que um agricultor está aqui a fazer? Mas, de facto, o que acontece é que nós, nesta zona do Baixo Alentejo, trabalhamos na terra, é certo, mas enquadrados numa comunidade extremamente envelhecida. Aquilo que se mostrou neste teaser do documentário é aquilo que nós vemos todos os dias e as pessoas com quem lidamos, e o espaço rural está muito marcado por este tipo de realidade social. Pronto, eu não vou, o meu objetivo aqui é pôr-vos a falar e tentar fazer com que vocês consigam dar aqui uma nota da vossa experiência e da vossa leitura desta realidade. Eu começava aqui pelo Tiago. Tiago não, falhei o nome. Sim. Tiago, desculpa. Que nos desse, uma vez que é uma pessoa com uma formação vasta neste campo da gerontologia, que nos desse uma leitura genérica do que é envelhecer no Alentejo e na realidade, que é uma realidade com a qual eu também me identifico muito, na realidade principalmente aqui do sul do Baixo Alentejo, daquilo a que um ex-primeiro-ministro já chamou o Alentejo profundo. Bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite à Reboot e aqui em nome também do Instituto Politécnico de Beja, enquanto investigador, e agradecer, portanto, por estar cá hoje e para partilhar um pouco da minha pequena experiência nesta área. O que é o envelhecimento? O envelhecimento, em primeiro lugar, é muito difícil de definir. O envelhecimento no Baixo Alentejo é diferente do envelhecimento em Lisboa, é diferente do envelhecimento no Norte e é diferente do envelhecimento na Europa. O envelhecimento é uma constante alteração no nosso ciclo de vida. Uma alteração que advém de fatores que vão acontecendo, que nos vão amadurecendo, que vamos perdendo, mas também que vamos ganhando. E é importante que nós percebamos quando é que isto em Portugal começou a ser valorizado, ou seja, quando é que foi implementado um conjunto das chamadas políticas públicas para que se começasse a envelhecer com dignidade.
E, portanto, quando nós sabemos, a partir de 74, portanto, a partir do 25 de Abril, começaram a ser dada mais ênfase às questões do envelhecimento. Nós sabíamos que, mais ou menos até essa altura, conhecíamos os asilos. O que eram os asilos? Eram os locais onde eram depositadas pessoas envelhecidas, com problemas, pessoas que eram demais da sociedade. Felizmente que tudo isto mudou e fomos tendo uma posição no nosso país que fosse dando um pouco mais da valorização do que é o envelhecimento. A partir de 84 foi criada e foi constituída a Lei de Bases da Segurança Social. O que é que isto quer dizer? Tal como o próprio nome indica, a nossa segurança social, a nível social, que estejamos todos seguros. A grande questão que colocamos é: será que no futuro vamos estar assim? Será que isto é algo garantido? A minha resposta é não. E não porque as questões da sustentabilidade também vão mudando. Nós, quando falamos em sustentabilidade, existem várias áreas. Existe sustentabilidade a nível hídrico, existe sustentabilidade a nível cinegético, a nível da agricultura, um conjunto de áreas promotoras de sustentabilidade. Mas, quando vamos para a área social, também temos de falar de sustentabilidade. A sustentabilidade no nosso presente e a sustentabilidade futura. E foi a partir destas alterações e destas constituições sociais que fomos tendo algumas primazias. Tivemos, nomeadamente, a pensão de velhice, as pensões de sobrevivência, as pensões de invalidez, até mesmo benefícios ao nível da morte. O que nós hoje pensamos é e qual vai ser a subsistência do futuro. Ou seja, será que os recursos que nós hoje estamos a utilizar são muito semelhantes àquilo que vai ser necessário do futuro? A resposta é não. E nós temos hoje, no presente, de nos prever para tentarmos equacionar todas estas questões e todos estes fatores a nível social para prever as gerações futuras. E exemplo disso foi este documentário que aqui passou. Portanto, isto é uma realidade que todos nós conhecemos, porque nos identificamos, porque vivemos nela. Isto é em Almodóvar, mas em Mértola é muito semelhante. Temos muitas localidades com muitos idosos, que hoje em dia a terminologia é sénior, que são localidades com 2 ou 3 habitantes e que nós pensávamos que daqui a uns 10 anos é que não iriam ter ninguém. E o que está a acontecer é que hoje já não vão tendo ninguém. Ou seja, a nível demográfico vamos diminuindo, a nível do índice de dependência vamos aumentando, a nível do índice de envelhecimento também, e portanto os números estão aqui um pouco invertidos daquilo que é a nossa segurança social. E é isto que nos faz refletir o que é que nós temos de fazer e qual é a posição da inovação e da investigação. Não sei se podemos passar agora a outra pessoa e depois falo desta questão da inovação e daquilo que poderá ser um passo para o futuro, para tentarmos fazer esta ponte. Isto é um enquadramento, ou seja, muito genérico, porque ele é muito maior, mas para tentarmos perceber quando é que estas questões começaram a ser valorizadas e o que nós temos para fazer ainda para as valorizar. Não sei se passamos e depois já falo então desta ponte para o futuro. Muito bem. Muito obrigado. Beatriz, eu sei que não acompanhou as filmagens aqui no Baixo Alentejo, mas acompanhou noutras zonas do país e gostava de lhe pedir um testemunho sobre o que é que sentiu e o que é que aprendeu durante essa experiência. Se nos pudesse dar uma... Acho que aqui a questão do sentir também é importante, aliás, como foi aqui apresentado, um dos objetivos do documentário é fazer sentir, não é? E era essa a dimensão que eu gostava de lhe perguntar antes de mais, embora diga, obviamente, tem toda a liberdade para dizer o que entender. Obrigada. Primeiro, agradecer-vos a todos por estarem aqui. Isto para nós é mesmo muito importante estarmos a apresentar parte do nosso documentário, que ainda vai sair todo. Quanto às filmagens, eu acho que aquilo que nós descobrimos, porque nós estamos aqui muito para aprender e o nosso grande objetivo é esse, é aprendermos e passarmos aquilo que aprendemos para as outras pessoas, é que realmente o envelhecimento em Portugal é mais do que um problema, é um desafio
e que nós, enquanto sociedade, vamos ter que reestruturar algumas coisas para conseguir acompanhar esta tendência de termos cada vez pessoas a viverem até mais tarde e cada vez mais pessoas a viverem até mais tarde. Mas aquilo que encontramos foi diferentes realidades ao longo do país. Portanto, em Lisboa, aquilo que vimos foi pessoas que estavam muito fechadas na sua casa, que é difícil porque vivem numa cidade em que já não conhecem ninguém. Especialmente em Lisboa há um problema das pessoas que alugavam, as casas eram arrendadas e, entretanto, com o aumento dos preços, as casas deixaram de estar, essas pessoas deixaram de viver nas suas casas e, portanto, ainda sobram algumas pessoas idosas que já não conhecem os vizinhos. E aquilo que encontramos, e apesar de não ter estado nas filmagens, cá no Alentejo eu vi todas as filmagens e ajudei a compilar as ideias para depois ter esta peça final. Aquilo que vimos foi uma realidade completamente diferente, que as pessoas, apesar de tudo, conseguem viver em comunidade e ter pessoas que as acompanham, mesmo aquelas que estão... Bem, neste caso o projeto já acabou, mas mesmo as pessoas que estavam mais isoladas tinham sempre algum acompanhamento e se calhar não se sentiam tão sozinhas como as pessoas que viviam nas cidades se sentiam. Isso foi a grande diferença que nós encontramos. As pessoas nas cidades sentem-se muito sozinhas, enquanto as pessoas em zonas mais isoladas, na verdade, sentem-se mais em comunidade. Isso acho que é mesmo impressionante. E depois também, mas por outro lado, aquilo que eu senti muito é que as pessoas estavam conformadas à sua realidade. Porque temos que ver também que é uma geração completamente diferente. É uma geração que sempre esteve habituada a trabalhar muito, a fazer muitos sacrifícios e, portanto, aquilo que eles têm é aquilo que eles estão habituados e estão completamente conformados com isso. Por isso é que também me impressionou bastante quando nós perguntávamos às pessoas se elas eram felizes, as pessoas ficavam assim um bocado, estão-me a perguntar se eu sou feliz, mas isso é suposto eu pensar muito nisso, é a vida que eu tenho, é a que levo e pronto. E acho que é muito isso. Obrigado. Jéssica, enfim, foi um bocadinho o seu papel aqui neste documentário, o vosso, mas uma vez que é a Jéssica que está aqui em cima do palco, diga-nos lá de sua justiça. Pode ligar isso? Ok. Enfim, nós tivemos a oportunidade de falar ali um bocadinho e já percebi que tem aqui muito sentimento aqui junto à garganta. E, portanto, eu convidava a dar-nos uma ideia do que é o dia-a-dia de uma pessoa que coordena um projeto como o que coordenou, e pedia-lhe também que nos desse a sua opinião relativamente à forma como o nosso Estado tem conduzido estas questões, em que andamos a saltar entre fontes de financiamento e que entre esses períodos de programação há espaços vazios em termos financeiros que depois se traduzem em vazios na vida das pessoas. Então, este projeto ele é um contrato local de desenvolvimento social, um CLDS. Eles existem pelo país todo, em maior parte de quase todos os sítios existe um CLDS. E depois dentro do CLDS pronto, nós temos vários eixos de intervenção, sendo que um era mais ligado a estas questões dos idosos. E havia aqui uma grande preocupação por parte da minha equipa, que era tentarmos chegar de alguma forma às pessoas que viviam mais isoladas no concelho de Almodóvar. Foi daí que surgiu o Mais Próximas de Si, que foi um projeto que deu-nos muito, mas também demos nós muito para ele conseguir ser possível se concretizar, porque nós não tínhamos a noção, mesmo vivendo em Almodóvar, do que é que estava ao nosso redor.
nós não tínhamos noção, nós às vezes até pensávamos, a sério que isto existe, e nós vivíamos no concelho, mas estávamos tão fechadas ali pela vila, né? Que não tínhamos noção daquilo que iríamos encontrar e da realidade diferente que é e que existe entre a vila e estes montes mais isolados. Nós, para lá chegarmos, só para terem uma ideia, basicamente cada vez que íamos aos montes tínhamos que abalar muito cedo e chegávamos sempre depois do pôr do sol, porque a distância entre os montes é muito grande, o território é muito grande, são muitos quilómetros entre eles e depois as estradas, os acessos também não são os melhores. Nós até dizíamos que às vezes, pronto, era como andarmos a fazer rally, porque muitos das estradas, pronto, não têm os melhores acessos, é difícil de lá chegar e então isso também dificulta muito a chegada dos serviços a este tipo de sítios, porque os acessos também são difíceis. Pronto, este projeto ele terminou em agosto. Neste momento, nós as três estamos com a esperança que volte a haver a nova geração, o 5G. E como estávamos a falar, e como disse, a questão dos financiamentos torna todo este processo difícil, porque nós sabemos que neste momento aquelas pessoas precisam de nós, precisam do acompanhamento e por falta de financiamento não estão sozinhas, estão isoladas. Estes projetos eles são financiados pelo POIS e o que é que acontece? São projetos mais ou menos de 3 anos em que vem um financiamento de fundos europeus e depois ao fim desses 3 anos termina e é esperar novamente por outra candidatura e neste momento já estamos quase logo há um ano à espera que volte o novo projeto. Ou seja, há um ano que estas pessoas que tinham este acompanhamento diário e que tinham alguém com quem conversar estão sozinhas. E então isto revolta-nos um bocadinho, porque sabemos que a área social deveria ter aqui um investimento diferente e não deveria haver este tipo de pausas. Ou seja, deveria haver uma forma de encontrarem, que o dinheiro viesse mais rápido, que as candidaturas fossem mais rápidas, mas que não tivesse este tempo de espera, porque neste momento somos muitos técnicos que sentem esta revolta de e quando é que será, e saberem que aquelas pessoas precisam deste acompanhamento. E depois é a quebra, porque nós estamos durante 3 anos a tentar chegar às pessoas, a tentar de alguma forma fazer um trabalho. Tivemos a questão também que iniciámos com a pandemia, que dificultou também muito o processo, né? E no momento em que já estamos a trabalhar com o ritmo todo, cortam-nos as pernas e ficamos sem poder fazer nada. E as pessoas que nós já conseguimos ter a afinidade, a relação, há esta quebra que depois, ou seja, quando nós voltarmos, sentimos que é quase como voltar tudo de início, porque sabemos que temos pessoas com que a idade, né, com a idade já tem alguns problemas e não sequer sabemos como é que, agora com o nosso regresso, como é que as vamos encontrar. E isto magoa-nos e deixa-nos aqui um bocadinho preocupadas com o futuro. Bom, e eu agora pegava aqui numa segunda volta aqui aos intervenientes, precisamente nesta questão do financiamento e perguntava ao Tiago, que falou há bocadinho na questão da inovação, como é que nós, enfim, usando da inovação, assim, é uma característica dos povos ibéricos, pelo menos desta zona da Península Ibérica, que temos esta capacidade de adaptação a situações novas, que é conhecida por desenrascanço, mas neste caso é uma dimensão, há uma dimensão estrutural no problema e, portanto, como é que nós, em termos sociais, socioeconómicos, poderemos lidar com este aumento da necessidade de ter recursos associados a esta linha de ação, porque as pessoas, enfim, espera-se que a necessidade aumente, a necessidade financeira, mas por outro lado o que vemos é que o Estado, falando aqui em abstrato,
não afeta muitos recursos a não se compromete definitivamente, e daí as tais zonas vazias de financiamento, não é? Por exemplo, há aqui outra questão que eu gostava de trazer. Nós estamos aqui, a parte do documentário que nós vimos está muito focada na questão emocional, social, mas temos por exemplo, temos um processo biofísico e climático a acontecer aqui que vai sobrecarregar muito mais essas pessoas que têm corpos mais frágeis, que são as alterações climáticas e o aumento das ondas de calor, por exemplo, no verão. Como é quer dizer, é tudo um conjunto de fatores concorrentes para uma maior necessidade de intervenção. Como é que nós podemos, enfim, usando da inovação, mas também não podemos passar ao lado de uma coisa que se chama solidariedade, presumo eu, não é? Nós vivemos num país, que é um Estado, e há zonas muito prósperas a conviver de braço dado com zonas com grandes déficits sociais, económicos e territoriais também. Portanto, na sua perspectiva de uma pessoa que tem experiência num território, enfim, com uma economia relativamente frágil, com um município que é o retrato de grande parte dos municípios desta nossa zona, é muito relevante na vida das pessoas, desde logo na criação de emprego, mas depois também na intervenção que tem no território propriamente dito. Como é que vê, dê-me lá uma perspectiva do que possa ser um futuro em que a resposta, como o Tiago disse 2 vezes durante a sua primeira intervenção, a resposta é não. Como é que agora nós conseguimos fazer com que as respostas possam começar a ser mais perto do sim? Mais perto do sim, sim, vamos estar presentes, sim, vamos tratar das necessidades básicas e sim, não vamos deixá-los 9 ou 10 ou 12 meses sem intervenção porque o dinheiro daquele quadro financeiro se acabou. Ou seja, como é que conseguimos dar uma perenidade a estas questões? Obrigado, João. Em primeiro lugar, dizer que me identifico totalmente com aquilo que foi dito, porque também trabalhei no CLDS de Mértola, e a grande questão que nós temos temos um financiamento, temos um projeto de 600 mil euros, e agora chegou ao fim, e agora? O que é que fazemos às nossas pessoas? E é essa a grande questão. E por isso, o que alguns municípios fazem, e obviamente que não é sustentável, que é adotar aqueles recursos e adotar aquela metodologia de trabalho e, portanto, é mais uma no globo e no dia-a-dia de trabalho daquela entidade. Isto não é sustentável porque a seguir a este projeto irá nascer outro. E a seguir a esse outro irá nascer outro. E, portanto, como é que é sustentável o nosso futuro, uma vez que estamos também a esgotar os nossos recursos? Tem de ser através da inovação. A inovação é algo muito vasto, porque existe inovação em várias coisas. E nessas várias coisas temos de perceber aquilo que poderá ser mais execuível. Hoje em dia são já investigados alguns focos de intervenção a nível social para essa inovação. Falamos, por exemplo, no Edging in Place. Isto é um método americano que trabalha muito as questões da comunidade, ou seja, as relações de vizinhança, as relações de entreajuda, o prevenir os altos níveis de institucionalização e o prevenir os altos níveis de espera para institucionalização, que é este também um problema que nós temos. O que é que acontece, e já falámos também, que vai de encontro a este documentário. As pessoas, quando estão muito tempo sós, o que é que acontece? Vão perdendo as suas faculdades. Se deixam de ir falando com regularidade com alguém, o que é que acontece? Vão estando num estado cada vez maior de ansiedade, de depressão e de isolamento. E é por isso que a inovação também deve estar muito aliada àquilo que são as estratégias promotoras de inteligência emocional. Mas a inteligência emocional só pode ser feita se houver também técnicos que procurem essa intervenção. Mas esses técnicos, quando não existem, como é que nós fazemos? E, portanto, nós não temos aqui o segredo que vamos resolver isto agora tudo, mas temos que partir do início. E o início é tentarmos perceber se aquilo que estamos a fazer agora vai ter influência negativa no futuro. Porquê? Porque vai terminar.
E então, o que é que nós também temos de nos precaver para que esse término não seja também algo negativo para a pessoa? É tentarmos reforçar aquilo que são as redes de vizinhança. As redes de vizinhança são aquilo que também é a promoção de habitar um local. E foi também neste sentido que escrevi o meu primeiro livro sobre Mértola e uma preocupação gerontológica sobre as várias questões relacionadas com o envelhecimento. E ao nível de políticas públicas, o que é isto? São várias questões que pertencem ao dia-a-dia de uma pessoa sénior. A habitação é uma política pública, os transportes é uma política pública, as acessibilidades, os serviços sociais, a saúde, bem, um conjunto de questões que fazem parte do dia-a-dia. E há pouco o João falava de uma coisa importantíssima que é a solidariedade. O cuidarmos de nós próprios, o criar redes voluntárias num local, porque as pessoas estão a ajudar as suas pessoas. Há sempre um primo, há sempre um tio. A comunidade é pequena, a comunidade conhece, a comunidade está a ajudar-se a si própria. E, como já falei, desse conjunto de questões que acho que são muito importantes e que fazem parte para o desenvolvimento de um local e para a sustentabilidade de um local, que é, por exemplo, a habitação. A habitação neste momento é um problema. É um problema porquê? Porque não existe e aqui existe pode não estar ao alcance dos nossos jovens. Se os nossos jovens não se fixam, os nossos jovens não podem trabalhar num local. Se os jovens não trabalham num local, os idosos estão isolados. E isto acaba por ser uma rede contínua. Se os nossos jovens não têm trabalho num local, não chegam até aos nossos idosos. E, portanto, idem. Existem alguns projetos no âmbito de inovação e de alguma investigação que já vem a ser feita muito relacionada com aquilo que são as redes de vizinhança, que diz respeito à habitação colaborativa. O que é que isto quer dizer? Portanto, são jovens que chegam a um local ou porque vão trabalhar de novo, ou porque vão estudar para um projeto, ou porque vão implementar uma tese e não têm um local onde ficar. E então onde é que estes jovens estão a começar a ficar? Na casa dos mais idosos. Ora bem, nós sabemos que temos idosos em localidades dispersas por todos os concelhos e sabemos que são idosos que têm condição de habitar alguém. Mas, naturalmente, que isto não pode ser assim de uma forma sem se conhecer, sem haver uma entidade responsável, sem colocar o jovem em contacto com o idoso, assim de uma forma, portanto, sem se conhecer e sem essa vontade. Mas a habitação colaborativa poderá ser aqui uma das questões importantes a aprofundar e nós, em territórios com níveis demográficos tão reduzidos, níveis de envelhecimento tão elevados, colocar aqui as questões da intergeracionalidade será uma base de futuro. Uma base de futuro das redes de vizinhança. Nós sabemos, antigamente, o que é que acontecia? Quando um vizinho produzia a mais, o outro vizinho ia dar ao outro. O que é que acontecia quando não havia padeiros? Os vizinhos juntavam-se todos e coziam o pão e dava para as pessoas todas daquela rua. E isto indo de encontrar a questão dos talecos que se estava a falar há pouco. E, portanto, isto são redes de vizinhança. A promoção da solidariedade num local e o sentido de estar num local. Eu acho que isto também é muito aquilo que poderá ser uma base de futuro e trazer aqui a componente emocional para aquilo que é a ação. O que é que eu quero dizer com isto? Que se as 3 técnicas que estiveram neste projeto não lhes fizesse sentido este projeto e estivessem ali por obrigação, ele também não tinha resultado bem. E, portanto, nós temos de aliar aqui sempre um conjunto de fatores. Aquilo que é a necessidade de um local, aquilo que é a forma de ser do técnico, ou seja, a intervenção consciente com base nas suas capacidades laborais e teóricas, e que a minha intervenção vai ser um benefício para aquele idoso. E aquilo que eu estou a fazer é um benefício para aquela comunidade. E, portanto, existe um conjunto de fatores que são promotores de inovação e que devam estar na base da alteração daquilo que é o regime, daquilo que é fazer mais do mesmo. Porque o que neste momento está a acontecer é que as entidades locais e as pessoas estão a servir o Estado, em vez de ser o Estado a servir as instituições. O que faz transparecer um ponto de viragem. Ou seja, aquilo que nós também temos de fazer para fazer uma viragem. E nós somos poucos num local. Nós temos de ser os próprios promotores dessa energia de renovação. E hoje em dia já vai também
felizmente, aparecendo cada vez mais aquilo que são as respostas sociais a nível empresarial. Ou seja, e agora ainda aqui muito de encontro àquilo que é a continuidade dos projetos, a responsabilidade de algumas entidades empresariais. Sabemos que temos também pequenos empresários que não têm sustentabilidade para apoiar um projeto social, porque a nível de tesouraria isso não é sustentável. Mas também podemos tentar perceber aquilo que são grandes grupos empresariais que estão fixados num território e que podem apoiar esse território através de um donativo regular que possa permitir a implementação de um projeto. Ir à procura destas pessoas, ir à procura do sentido que esta responsabilidade social tem para estas pessoas. Nós sabemos que, de uma forma indireta, a responsabilidade das empresas trazem um benefício fiscal para a própria empresa, mas nós não temos nada a ver com isso. O que nos interessa é que apoiem um projeto e que o façam implementar. Naturalmente que há quem não tenha essa condição de sustentabilidade financeira para isso, mas poderá também ser uma oportunidade, e conheço alguns projetos que hoje em dia têm sustentabilidade por várias razões. Duas delas são as redes de vizinhança, ou seja, redes de voluntariado que se criam para se continuar esses projetos. E depois, esses financiadores sociais, ou seja, essas pessoas que apoiam o local. Porque nós, como já falámos há pouco, e comecei não me querendo alongar muito, isto são fundos europeus, são fundos públicos. O que é que acontece? Se uma autarquia abarca cada vez mais projetos, e nós sabemos que muitos deles têm de ser assim para ter continuidade, vai chegar a um ponto que também não é sustentável, porque atrás de um projeto vem outro, e atrás de outro vem outro, e atrás de outro, e ajuda-nos, e temos estes ordenados para pagar, e se não for assim, este projeto acaba, e o outro acaba, e não há financiamento, e agora, e agora, e agora. Isto é a questão do financiamento público. É uma gestão um pouco má, cautelosa daquilo que são os fundos públicos, e portanto nós depois a nível local temos que nos desenrascar. E temos que nos desenrascar porquê? Porque as pessoas vêm até connosco, então deixaram de vir a este monte. Ainda ontem houve um senhor que me disse isso. Deixaram de vir a este monte e vinham sempre. Portanto, dá-se e depois corta-se. E, portanto, temos que tentar perceber aquilo que é uma alternativa e depois uma questão base que, aliado a tudo isto, vai ser o futuro, que é a investigação. Investigar cada vez mais um território. E nós percebermos como é que de uma necessidade vamos criar uma oportunidade. Chegamos a um concelho, o grande problema é o isolamento, o grande problema é os idosos estarem sós. E depois, nesse mesmo território, temos um problema, que é a habitação. Não temos onde colocar os nossos jovens. Então, se calhar, vamos pôr estes dois mundos em conformidade. E o facto de, às vezes, sermos poucos, não quer dizer que seja de todo mau. A nível demográfico, claro que não é o mais desejável, mas permite criar uma rede mais comum daquela que é uma problemática das pessoas e fazer com que seja, em vez de ser um problema, seja ali o alicerce para criarmos um projeto conjunto. E, portanto, isto é tudo naturalmente bonito de se dizer, não é de todo fácil aplicar, mas daquilo que são os projetos implementados e daquilo que são as instituições de cariz social, pegar na inovação do ensino superior. Temos um Instituto Politécnico que trabalha as questões sociais, temos uma Universidade do Algarve aqui ao lado que trabalha as questões sociais, então vamos criar laboratórios locais. Vamos criar de um contexto local, imaginemos, tenho uma IPSS, tenho uma Santa Casa da Misericórdia, tenho um lar, eu tenho ali uma problemática, ou melhor, tenho ali uma dificuldade de gerir um projeto porque se acabou um financiamento. Vamos ligar ao ensino superior, vamos pescar jovens para fazerem ali os seus projetos final de curso. E, portanto, isto são todo um conjunto de questões que dávamos para abordar durante 15 dias ou mais, mas que naturalmente não me quero alongar, mas que acho que são alguns focos importantes que nos devemos concentrar. Redes de vizinhança, inovação, edging in place, comunidade e, portanto, e depois naturalmente a investigação. Eu quando falei há bocadinho em solidariedade, era numa dupla dimensão, nessa que falou, mas noutra, um bocadinho menos, talvez menos pacífica, que é
Por exemplo, nós temos territórios, isso não é para falar, podemos voltar mais tarde, mas era só também, eu gostava de deixar aqui para as pessoas refletirem um bocadinho. Temos territórios em grande contração social, Mértola, Castro Verde, Almodóvar, Ourique, rodeados por territórios de uma explosão da prosperidade económica. Beja, Ferreira do Alentejo, Serpa, Cuba, Vidigueira. E, portanto, nós somos todos portugueses, né? Somos todos alentejanos, somos todos portugueses. E num Estado com E grande, a solidariedade também se deve fazer a esses níveis, não é? De transferir recursos de onde eles sejam gerados eventualmente em excesso, seja lá isso, se existir, mas para as zonas que podem estar mais carenciadas. Beatriz, eu agora queria só, pegando um bocadinho no que disse, houve ali uma questão que me suscitou curiosidade e retirando um bocadinho momentaneamente a discussão do espaço rural e deste espaço rural mais em crise, a Beatriz disse uma coisa que era que as pessoas neste espaço rural despovoado, esvaziado, sentem-se mais em comunidade do que muitos idosos a viver num prédio numa cidade grande. Enfim, sendo a Reboot uma associação dirigida à exploração deste tipo de problemas, o que é que acha, enfim, estou a apelar ao seu pensamento livre, o que é que acha que se podia fazer? Porque, por exemplo, o Alentejo também tem espaços urbanos com pessoas a envelhecer, com muitas pessoas a envelhecer lá dentro. Em Almodóvar há prédios, enfim, embora aí ainda haja a dimensão rural da sociedade, ainda tende a aproximar as pessoas mais um bocadinho, mas isso vai-se perdendo. O que é que acha que, pegando aqui um bocadinho nesta lógica que o Tiago lançou da inovação social a este nível, como é que poderíamos, com ideias ou com a intervenção de associações do género da Reboot, como é que podíamos obviar isto ou começar a contrariar esta tendência e voltar a dar a comunidade às pessoas que vivem em espaço urbano? Então, eu acho que essa questão vem muito de encontro ao objetivo do Reboot. Que o nosso objetivo também é ter esse diálogo intergeracional e, portanto, de certa forma, acho que estes problemas também se resolvem um pouco com isso, por as pessoas de várias gerações a falar umas com as outras, a conviver. Isso é extremamente importante, mas se calhar um bocadinho mais do que isso, as pessoas começarem, e também vem para a outra esfera da sustentabilidade mais ambiental, as pessoas também começarem a partilhar hábitos e tentarmos aprender com as pessoas mais velhas, ir buscar aqueles hábitos que estávamos a falar há pouco, de, por exemplo, levar o saco do pão, de arranjar as roupas que estão estragadas, de tentar ir essas pequenas coisas. Aqui no nosso território, o poupar água, por exemplo. O poupar água, por exemplo. É uma das coisas que se foi... Criou-se uma falsa ideia de abundância de água, porque as pessoas antes iam ao poço. Eu fui criado numa aldeia em que tinha que ir ao poço para beber. Não é? E ir ao poço dava trabalho. Não é? Tinha que ir com 2 bilhas, aquilo pesava, fazia doer as mãos. Não é? E, portanto, as pessoas olhavam para os recursos, não é só a água, com alguma parcimónia, não é? E com muito respeito no sentido da preservação. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista dessa... Eu queria lançar aqui para todos vocês, a seguir ainda queria dar ali mais uma oportunidade à Jéssica, mas queria depois também perguntar se as pessoas que nos estão aqui a acompanhar queriam, enfim, fazer alguma intervenção. Mas há uma coisa durante ali o teaser, eu retive aqui uma frase: o envelhecimento é inelutável e é consequência do desenvolvimento da nossa sociedade. Mas gera aqui um paradoxo, que é, quando a pessoa está no auge da sua sabedoria, no auge da sua formação, no auge da sua aprendizagem, agora chega-te para ali, estás velho. E isto fez-me lembrar um bocadinho, não sei já quem foi,
havia enfim, a gente não deve brincar com assuntos sérios, mas aqui quando falou nos asilos, né? Que é aquela coisa dos gatos fedorentos, que era o velhão, né? O velhão quer dizer, e o que está, a entidade que se está a jogar fora, a descartar, são pessoas no máximo da sua sabedoria, não é? E como é que nós poderíamos também, que depois são condenados à solidão, são condenados ao sofrimento físico. E parece-me a mim, perdoem-me se estiver aqui a ser ingênuo, que um projeto que ocupa 3 pessoas e uma viatura, presumo eu, não será assim tão caro, que impeça o Estado, através das autarquias ou de outras instituições, de continuar nestes períodos interprogramas sem... Quer dizer, como a Jéssica há bocado estávamos a conversar antes, há dinheiro para tanta coisa, né? E para isto não há. E não há dinheiro para acompanhar pessoas em pisos de prédios em Lisboa, ou em Beja, ou em Moura, ou em Castro, ou em Ourique, ou em Almodóvar. Quer dizer, como é que... Isto deverá depender de organizações de voluntariado como a Reboot, ou deverá ser assumido como um compromisso firme do Estado para com os seus? O que é que sem desprimor e sem desprestígio e sem desvalorizar de maneira nenhuma o papel de organizações como a vossa? Bem, neste caso, o nosso objetivo era mostrar o envelhecimento em Portugal e fazer esse retrato do envelhecimento. Eu acho que o Reboot, a função que tem é essa. Há outras associações que terão outras funções, mas isso é mesmo interessante porque a especialista que nós estávamos a ouvir é a professora Maria João Rosa, que ela é professora de Sociologia e estuda há muitos anos estas coisas e, na verdade, tem que ver o resto do documentário, porque é o que vai aparecer também. Ela tem uma ideia absolutamente fantástica de como é que deve ser o envelhecimento e o envelhecimento ativo, que é... Nós, na verdade, a nossa vida está cada vez mais longa e nós estamos a ter saúde para trabalhar cada vez mais, mas de uma forma um pouco diferente. Ou seja, o que ela propõe é que as pessoas, ao longo da sua vida, possam decidir que a certa idade querem mudar. Por exemplo, eu sempre fiz trabalho de escritório, e se calhar aos 50 anos decido que a minha função por ali acabou e quero ter formação para ser jardineira, por exemplo. Ou seja, a ideia é essa, é ao longo do tempo as pessoas poderem mudar a sua carreira para coisas que também se adaptam melhor à sua vida. E, na verdade, o modelo que ela propõe, que é muito interessante, prevê que as pessoas vão trabalhando, se calhar ao longo da sua vida, menos para terem mais tempo para as suas famílias, para o seu tempo pessoal, mas que, na verdade, como vão trabalhar até mais tarde e naquilo que elas gostam, faz realmente uma diferença gigantesca na maneira como as pessoas envelhecem, porque se vivemos mais tempo, é bom que vivamos mais tempo, mas com vontade, com coisas que gostamos. Jéssica, fiquei curioso. Além do vosso amparo emocional às pessoas e da forma como eles respondiam positivamente a isso, da vossa experiência, porque isto não é só há aspectos mais comezinhos que nós às vezes temos que ir, né, para as pessoas antes de sentirem empatia têm que estar vivas. O que é que, na vossa opinião, da vossa experiência, quais são os outros aspectos em que é preciso ter mesmo atenção para que estas pessoas não morram prematuramente, não se fiquem inutilizadas do ponto de vista físico? O que é que vocês acham, onde é que é preciso, além da presença de pessoas junto delas e além da criação destas redes de vizinhança e todo o quadro de inovação que se pode jogar ali para cima e começar a juntar as peças, mas quais são os aspectos, saúde, alimentação, habitação, o que é que vocês acham que faz de facto muita falta? E hierarquize-me lá aí 2 ou 3 aspectos e fale-me lá um bocadinho sobre eles. Então, a realidade é que, como eu tinha dito, quando chegámos a estes montes, deparámos-nos
com coisas muito diferentes daquilo que estávamos habituadas. Uma delas, a questão da habitação. É muito importante falar sobre isso porque temos situações de pessoas que nós achávamos que isto já nem era possível. Temos pessoas que nem sequer tinham luz em casa. Ou seja, estas pessoas viviam com um gerador que ou seja, como não tinha muita potência, significava que só podiam acender uma luz, porque senão o resto ia tudo abaixo. Então estas pessoas às 5 da tarde, no inverno, iam-se deitar porque ficavam sem luz. Mais triste é nós sabermos que temos montes um bocadinho mais abaixo, que não vive lá ninguém e existem postos de eletricidade. Então acho que aqui a questão da habitação, depois temos pessoas que vivem em casas ainda em que nem sequer é casas de pedra, que nós quando entrávamos lá no inverno congelávamos. E esta parte preocupava-nos muito porque sabíamos que havia muitas pessoas que viviam sem condições a nível de habitação. Aqui tentámos de alguma forma, a nível de tentar cooperar com a Câmara Municipal, às vezes falávamos sobre estas situações, o que é que está a acontecer, se é possível vocês, porque na nossa parte nós não conseguíamos fazer, mas tentar haver uma articulação para conseguirmos ajudar estas pessoas. Sabemos que algumas ainda está por resolver, outras se calhar mais fácil de resolver e que podem ter outro tipo de apoios, mas sim, a habitação nós deparámos-nos com essas questões. Depois, a nível de saúde, nós mantínhamos um contacto com o centro de saúde, porque temos muitas pessoas que ou às vezes esqueciam-se de tomar os medicamentos ou estavam mais em baixo. Havia dias em que nós chegávamos lá e percebíamos claramente que a pessoa não estava bem e aí fazíamos também um encaminhamento. Nós tínhamos uma boa relação com o centro de saúde, com as enfermeiras e abordávamos logo a próxima vez que forem lá, tenham atenção, vejam lá, esta pessoa está a acontecer isto. A nível familiar, nós também tentávamos sempre, havia muitas pessoas que tínhamos contacto com as famílias e visto que elas às vezes estavam há algum tempo sem vir ver os pais, tentávamos também ver e falar com elas para explicar que poderia de alguma forma, se calhar ser necessário a visita delas mais rápido porque nós tínhamos percebido que aquela pessoa não estava bem e ajudávamos, por exemplo, a marcar as análises, tentávamos ligar para marcar as consultas, ou seja, fazíamos também aqui um bocadinho este papel. A nível da alimentação, nós apercebíamos muito que ainda são pessoas que vivem muito à base daquilo que têm nas suas hortinhas, o que é muito bom. Têm acesso, têm as galinhas, têm porcos, têm as hortas, aí acaba por... Porque depois, lá está, o acesso aos supermercados, né, ou seja, eles evitam ao máximo o fazer, não só pela questão da distância, mas também porque sabem que os produtos não são tão bons, como vimos no documentário. E então nós deparamos-nos aqui com uma realidade muito diferente, em que estas pessoas vivem com aquilo que têm, né, com as coisinhas que têm nas suas hortas, mas aqui a questão da habitação, sim, sempre foi algo que nós notávamos e nos preocupava, e quando tivemos essas situações em que mesmo havíamos pessoas que, por exemplo, iam buscar água ainda, ou seja, tinham só ali aquele sítio para conseguir lavar a louça, ou seja, é aqui uma questão que faz-nos pensar, afinal ainda estamos um bocadinho no passado, afinal não estamos tão evoluídos como pensávamos, afinal ainda existem muitas situações que devem e têm que ser resolvidas. Muito obrigado. Eu daria a oportunidade de quem estiver na assistência e queira fazer alguma pergunta ou um comentário ou dar uma opinião. Presumo que não. Queres? Faça favor. Então, o meu pai é uma pessoa com imenso medo de envelhecer. Eu chamo Mariana Madeira, por isso acredito que possam presumir quem é o meu pai. E eu, infelizmente, não consegui estar aqui presente o tempo todo, mas não tenho nenhuma pergunta, só tenho para dizer que acho este tipo de projeto muito interessante, porque, principalmente aqui no Alentejo, deparamos com imensa gente com imenso medo de envelhecer porque envelhecem sozinhos. E, portanto, acho muito interessante darem a oportunidade às pessoas de não envelhecerem sozinhas. Principalmente meu pai, se faz favor. Muito obrigado. O seu testemunho
testemunha. Assim estamos mais ou menos em cima da hora planeada para o fim do nosso painel. Dava-vos ainda a oportunidade a alguém aqui dos nossos intervenientes, se quisesse, se achou que ficou alguma coisa por dizer. Não sei. Tiago. Bem, obrigado, João. Para terminar, portanto, agradecer uma vez mais o convite pela oportunidade e aqui aos colegas que estiveram tão bem aqui conosco, e dizer à Reboot também daquilo que acharem proveniente e acharem benéfico de Mértola e investigar no nosso território. Portanto, estamos totalmente disponíveis para vos receber a esse nível, tanto ao nível da investigação como ao nível da aplicação de algum projeto, algo que considerem importante no nosso território. Estamos totalmente abertos para isso. E pronto, identifico muito também com o que a Jéssica disse, porque este trabalho que é tão comunitário tem de ser um trabalho sentido, tem de ser um trabalho que nos faz sentido a nós, mas também um trabalho que faz sentido aonde nós vamos. E são estas redes de confiança que se criam, é que depois no final do projeto as pessoas acham-nos menos. Porque veem aquelas pessoas como uns netos, como os amigos. No nosso projeto, os nossos idosos chamavam-nos os amigos de Mértola. Olha aí, vem os nossos amigos de Mértola. E as pessoas depois já acham-nos menos por isso, porque vão criando essa relação tão pessoal que ao fim e ao cabo aquilo já não é um trabalho. Já é a tia não sei quê, o tio não sei quê. Portanto, é uma relação que se vai criando com as pessoas com quem vamos trabalhando. E quando se dá essa componente solidária na nossa profissão, portanto tem tudo para resultar, e é por isso é que temos muita pena quando se chega assim ao fim, mas pensamos que há de estar para breve a 5ª geração do CLDS. Eu estive em Santarém na apresentação, não sei se estiveram, na apresentação com a Segurança Social de Lisboa, em que fizeram a apresentação do CLDS e disseram-nos que ainda à partida seria este ano. E, portanto, os municípios já receberam o convite por parte da Segurança Social e do POIS. Agora é aguardar que abra o aviso e a candidatura, e vão já preparando a vossa candidatura, que assim que aquilo abrir, vocês submetem, que é para ser logo aprovado. Obrigado a todos. Da nossa parte, também queríamos... Da nossa parte, nós também queríamos muito agradecer à Reboot por termos tido esta oportunidade, por terem vivido aquele dia connosco. Foi um dia intenso, começámos cedo e acabámos tarde, mas foi muito bom. Foi bom também para os nossos idosos terem contacto com vocês. E pegando aquilo um bocadinho no que o Tiago estava a dizer, aquilo que mais nos custa, e lá está, eles depois questionam: e agora o que é feito de nós? E agora quando é que vocês voltam? Houve uma frase que, quando nós terminámos o projeto, nós fomos nos despedir deles e dizer que iria terminar, e houve alguns que nos disseram: e será que quando vocês voltarem ainda estou vivo? E isto magoou muito e deixa-nos aqui este sentimento de impotência, né? De sabermos que não depende de nós, e acho que se calhar era importante outras pessoas ouvirem estas pessoas dizer como nós somos importantes na vida deles e que estes projetos nunca deviam acabar. Obrigada. Então eu aproveito novamente para agradecer aqui a presença dos nossos oradores e também do público, que é mesmo importante para nós termos estes momentos em que falamos com a comunidade. E é pena que este projeto tenha acabado, mas se calhar faz toda a diferença se conseguirem mesmo assim juntar algumas pessoas para irem de vez em quando ligando, ou se conseguirem juntar e ir lá. Parece mesmo... Infelizmente teria de ser de forma voluntária, não é? Mas obrigada pelo vosso trabalho. Muito bem, então, olha, eu agradeço a todos os que aqui estiveram, agradeço aos painelistas que estamos aqui em cima, desejo os maiores votos, faço os votos de maior sucesso para as vossas iniciativas, cada um,
e à Reboot dou mais uma vez os parabéns. O primeiro documentário foi muito bem orientado sobre o desperdício alimentar. Este é igualmente bem orientado. Portanto, continuem o bom trabalho. Espero que tenham a oportunidade de continuar o vosso bom trabalho e ao Tiago os mesmos votos, que consigamos fazer deste território e deste país um sítio melhor para se viver, independentemente da nossa idade. Muito obrigado, bom dia.